Olá, sou Jéssica Faria e está começando mais um programa Entre Nós. O tema dessa noite nada mais é do que tabus masculinos. E já temos algumas perguntinhas aqui dos participantes. Tamanho é documento? Jéssica, existe alguma posição que pode disfarçar o tamanho do amigão? E o famoso ponto G masculino? Existe de verdade e está relacionado àquela famosa dedadinha? É isso e outras coisas que nós conversaremos hoje no programa. Então, começaremos falando sobre o processo de que tamanho é documento. Acredito que todos vocês tiveram contato com aquele áudio da Neiva do Céu. Ele não tinha um pingo de pinto. É real esses homens que têm micropênis, que na verdade nós chamamos? Existe sim. Em média, para ser considerado um homem que tenha um micropênis, ele tem que ter menos de 5 centímetros de pinto, para ser necessariamente participante desse famoso áudio que a Neiva falou, que a pessoa que ela saiu não tinha um pingo de pinto. Mas a partir de tudo isso, eu fico sempre me perguntando que desde que mundo é mundo, os homens eles sempre ficam se questionando qual é necessariamente o tamanho do pinto ideal, do pênis ideal. Lembrando que, em média, o canal vaginal tem de 8 a 12 centímetros. Quando a mulher está excitada, esse tamanho ele é como se o colo do útero fosse um pouquinho para trás para conseguir receber um pouquinho mais de penetração. E não necessariamente ele precisa ter 20, 30, 40, 50 centímetros de pinto, que isso na verdade possivelmente não causará prazer e necessariamente muitas vezes dor. A circunferência do pênis pode ser muito mais prazerosa porque nós precisamos lembrar que dentro do canal vaginal tem terminações nervosas, pode ser muito mais prazeroso do que necessariamente um pênis gigante. Mas nós precisamos lembrar que existe o processo de toda uma empresa, uma indústria pornográfica que sempre mostra e fala que assim, você precisa ter o pênis de tal jeito, você precisa durar não sei quanto tempo. E isso, querendo ou não, vai cada vez mais construindo todos esses padrões e vai reforçando esses padrões comportamentais em alguns homens, porque é o único modelo que os homens e os meninos têm com relação a atividade sexual, infelizmente, é esse processo pornográfico. E isso, ao longo do tempo, o sexo real foge muito desse processo, desse sexo fantasioso. Porque o que acontece? Lá é um processo de indústria, então é óbvio que eles vão escolher o padrão que eles estabelecem. E isso foge muito do que nós vemos na realidade. E muitas vezes até pacientes chegam frustrados na clínica, vendo que assim, opa, peraí, eu não tenho pau daquele tamanho, eu não tenho aquela performance, as mulheres que eu saio têm estria, têm celulite. É óbvio, porque é um corpo real que você terá relação, e não necessariamente toda aquela indústria que tem luz, tem câmera, tem maquiagem, tem uma série de outras coisas. Então, nós não podemos esquecer que o mito do processo se tamanho é documento acontece mesmo e nós precisamos lembrar que isso precisa ser descaracterizado para não gerar todo esse processo de estresse nos homens. E outra coisa, por exemplo, igual esse áudio que saiu dessa Neiva que entrou em processo de discussão que realmente essa pessoa não tinha pinto, e eu lembro de uma situação que aconteceu aqui mesmo no consultório, eu conversando com minha secretária, e ela, a Mariana, é a pessoa que cuida do meu tempo lá fora, e assim, nesses grupos de WhatsApp, principalmente com vários terapeutas sexuais, eles mandaram um vídeo de um concurso de micropênis. E eu mostrei esse vídeo necessariamente para ela. E ela pegou, me olhou fixamente e falou assim, Jéssica, existe isso? Eu falei, sim, mas existe. E ela falou assim, e aí, o que eu faço? E aí, o que a pessoa faz com relação a isso? Eu falei, então, Má, eu vou falar uma piada extremamente escrota para você, mas eu quero que você entenda o que acontece. Pessoas que têm pênis pequeno, necessariamente elas não podem tomar café quente. Daí eu fui lá, peguei uma água e eu observei que ela ficou com aquela cara de quê? Como assim? Será que café encolhe pinto? E eu falei assim, Má, você entendeu a piada? E ela falou assim, não. Por qual motivo que pessoas que têm pênis pequeno necessariamente não podem tomar café quente?
A maioria dos copinhos de café são plásticos. E se essa pessoa que já tem o pênis pequeno necessariamente queimar as pontas dos dedos e a boca e a língua, ela já vai diminuir de forma significativa um dos instrumentos para ela conseguir ter uma relação sexual mais satisfatória e fornecer também prazer para essa parceira. Isso daí nós já podemos ir para outra pergunta, que a pessoa perguntou. Jéssica, existe alguma posição que disfarça o tamanho do amigão? Então, participante, levando em conta que tamanho não é documento, como sempre falam, é muito melhor você ter um pinto pequeno, porém brincalhão, do que necessariamente um grande que não sabe fazer nada. Então, não precisa existir necessariamente uma posição para você conseguir disfarçar isso, porque a relação ela tem que ser leve, ela tem que ser espontânea. Então, assim, se permita a conhecer esse corpo e utilizar e sair dessa questão pênis, vagina, essa questão coital, que sempre as pessoas elas diminuem o sexo, infelizmente é isso. Então tem um corpo que tem que ser explorado, com boca, sem boca, tomando café, não tomando café. Então, assim, realmente é se permitir a conhecer, independente do tamanho do pênis que você tem. E agora vamos para a pergunta de uma participante. Meu nome é Osana, eu falo da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e eu gostaria de saber se a calvície ela interfere positivamente na sexualidade masculina, aumentando assim sua libido, ou se isso não passa de um mito. Então, Osana, obrigada pela participação. E respondendo sua pergunta, uma coisa necessariamente não tem nada a ver com a outra. Muito pelo contrário, às vezes o processo de calvície no homem pode trazer um processo de baixa autoestima e essa autoestima fará com que às vezes ele não tenha libido suficiente para ter uma relação sexual. Então isso é um mito. Outro mito também que é importante falar com relação ao processo da adolescência e nascer pelos nas mãos. Muitos adolescentes ficam extremamente envergonhados porque coincide a puberdade, coincide o nascimento de pelos e tudo mais, e esse processo de reconhecimento da masturbação, e os amigos, os parentes sempre falam, nossa, você está se masturbando porque olha quanto pelo tem na sua mão. Então, uma coisa, falando em questões mesmo orgânicas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é importante ressaltar. Osana, obrigado pela participação. E lembrando que quem quiser participar igual ela, pode mandar perguntas no Instagram, @DuValeTV ou @psicóloga Jéssica Faria. Podem me mandar perguntas escrevendo assim, Jéssica, não quero meu nome divulgado, alguma coisa assim, mas a participação de vocês será muito importante porque todas as sextas-feiras nós estaremos aqui respondendo perguntas sobre relacionamento, sexualidade e outras coisas. E agora, respondendo a última pergunta e, na verdade, a mais questionada. Existe necessariamente esse ponto G? Sim, muitas pessoas falam que o ponto G, igual foi falado da mulher, que sim, terá outro programa para falarmos exclusivamente das mulheres. E hoje, falando sobre tabus masculinos, é importante ressaltar que homens, sim, sentem muito prazer na parte da próstata. Precisamos lembrar também que é uma questão de saúde. Existe muito preconceito com relação a esse exame. Existem exames de sangue que você pode sim fazer para conseguir observar toda essa questão hormonal, porém nada mais eficaz do que um exame de toque. E isso é temido por muitos homens. Por qual motivo? Porque, querendo ou não, essa área entre o finalzinho do saco escrotal até bem próximo do ânus chama períneo. E exatamente nessa área é onde os homens sentem muito prazer, independente sendo de fora e principalmente dentro. Então, quando você começa a conversar sobre sexualidade e falar que sim, os homens sentem muito prazer nessa área, eles sentem, assim, eles ficam tão constrangidos, com medo de mudar a orientação sexual pelo simples fato de receber algum toque, algum estímulo nessa área. E na verdade não, existe uma terminação nervosa ali, existindo essa terminação nervosa, logo você sentirá prazer. Esses dias, um homem, ele falou assim, Jéssica, ela entrou na área proibida. E agora? O que eu sou? Eu simplesmente respondi para ele, agora você vai ser feliz.
se permita, aproveita. Eu sempre falo que entre 4 paredes tudo é permitido, sempre com consentimento. Então, se isso foi legal, foi prazeroso, mas eu não vou virar, sei lá, homossexual por conta disso? Não, muito pelo contrário. E se virar também, se permita. Eu não sei de onde que as pessoas elas criam todo esse processo de fantasia, que assim, ser uma coisa ou ser outra é muito ruim. E, na verdade, não é uma escolha, é um processo de orientação. Então, homens se permitam a receber, independente de carinho nessa próstata, que tem muitas terminações nervosas, e isso não fará com que você necessariamente se torne um homoafetivo. E assim, chegamos ao final de mais um programa Entre Nós. Quero agradecer imensamente a participação de todos vocês e espero vocês para o próximo programa, que será outro tema. Então, lembrando novamente as redes sociais, @DuValeTV, @psicóloga Jéssica Faria. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões para os próximos programas. E lembrando que o nosso encontro é toda sexta-feira depois do Vale Notícias. Um grande beijo e até lá!